Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui mais uma vez, iniciando a nossa segunda noite da 81ª Semana de Enfermagem Virtual da ABEM Paraíba. Hoje, 13 de maio, especialmente a nossa live está sendo retransmitida através da Rádio Cruz das Armas FM 104.9. Então, aqueles que não conseguirem a live por aqui pela nossa transmissão, nós vamos também transmitir através da 104.9. Já estamos aqui com a nossa convidada de hoje, a doutora Lindinalva Dantas dos Santos, que fará sua apresentação hoje à noite. Inicialmente, hoje, 13 de maio, para nós, a gente vai fazer referência a esse 13 de maio, né, como todos os anos a gente tem feito, o 13 de maio, que marca uma data simbólica, né, embora haja diversos questionamentos sobre essa data, mas uma data simbólica sobre o fim da escravatura no Brasil. No dia 13 de maio era assinada a Lei Áurea, e a gente sabe que essa lei ela terminou colocando para fora da senzala todos os negros que estavam e que dependiam da senzala para a sua subsistência. E, coincidentemente, a gente sempre trata esse 13 de maio, eu digo a gente, mais especificamente eu, sempre tenho tratado nos últimos anos, 13 de maio, dentro da semana de enfermagem, dentro desse processo que é o processo, inclusive o processo de formação do profissional de enfermagem, seja o profissional enfermeiro, ou seja o profissional de nível médio, os técnicos auxiliares. Nós sabemos que, em decorrência do racismo estrutural que existe em nosso país e que persiste, um racismo que persiste desde o início do século passado, né, desde o fim da escravidão. Com o fim da escravidão, nós formávamos no Brasil uma república de bacharéis, né, os bacharéis, sobretudo os bacharéis em medicina e os bacharéis em direito e os bacharéis em engenharia. Então, os três grandes cursos, ali no início do século XX, por volta de 1900, com a formação da escola de direito, a criação da escola de direito, a criação da escola de medicina e a criação da escola politécnica, né, nós tínhamos aí as três grandes profissões do Brasil. A gente só vai pensar em enfermagem, isso já foi dito com muita propriedade aqui ontem pela doutora Kênia, durante a sua aula magna de abertura da Semana de Enfermagem. A gente só vai pensar com muita propriedade sobre formação de enfermeiro no Brasil a partir lá de 1920, 1923, e aí nos anos seguintes a criação da escola Ana Nery e assim por diante. E naquela época a gente não tinha um profissional de cor, profissional negro e pardo ainda na escola, né? Isso vai ser uma conquista mais adiante. A gente tem inclusive aí diversos estudos que apontam para esse caminho. Queria trazer só aqui nesse início de conversa nossa a informação de que nós somos uma profissão eminentemente negra, né? Uma profissão composta por negros e pardos, eminentemente. E aí trazer um dado que é da pesquisa Perfil da Enfermagem, uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Enfermagem, uma pesquisa amplamente divulgada nos anos de 2013, 14, 15, agora lá anda meio mais esquecida, mas foi uma pesquisa fundamental para a enfermagem brasileira, porque ela de fato traça um perfil da enfermagem, quem é esse profissional. E isso reflete muito no quanto ganhamos hoje, enquanto profissional de enfermagem, e o quanto somos reconhecidos enquanto profissionais. Então, essa pesquisa, ela escancara, ela coloca, né, como diria, abre-se as veias da enfermagem para mostrar, de fato, que sangue tem essa enfermagem. E aí a gente percebe
que 60% dos profissionais de enfermagem, 60% de todos os profissionais de enfermagem são profissionais negros e pardos, cerca de 60%. E que desses 60%, ou seja, desse contingente de 2 milhões e mais de 200 mil profissionais, cerca de 75% são profissionais de médio. E aí a gente tem uma situação que eu acho interessante se debater, inclusive se fazer mais estudos socioétnicos da enfermagem sobre isso, que é o baixo salário e o reconhecimento que falta esses profissionais de enfermagem vem em decorrência, inclusive, dessa discriminação do mercado de trabalho, né, que empurrou esses profissionais para muitas vezes uma formação deficitária e pagamento de baixo salário. Basta ver os diversos certames que tem por aí, os diversos concursos que tem por aí, onde o profissional de nível médio, sobretudo o profissional de nível médio, vão receber muito abaixo de 900, muito abaixo de R$1.000. E por que muito abaixo de R$1.000? Porque nós vamos ter aí profissionais de enfermagem que vão receber R$1.045, fazendo o desconto do INSS ficará com algo em torno de R$956, R$950, se não tiver nenhum outro desconto, tá? Então isso é bom para a gente, estou fazendo essa introdução, aproveitando aqui o 13 de maio para dizer que nós somos uma profissão de cor, somos uma profissão de negros, sobretudo os profissionais de nível médio, que precisam se reconhecer nessa condição para implementar suas lutas e buscar reconhecimento, e o reconhecimento histórico e a reparação disso, né? Mas a nossa colaboradora de hoje, a nossa expositora de hoje, já se encontra aqui olhando para nós, né? Então esse cara está falando demais e não vai dar a palavra. Claro, eu encerro por aqui e devo dizer o seguinte: nós hoje vamos ouvir, né, mais uma exposição aqui, mais uma importante exposição, nesse nosso segundo dia de Semana Brasileira de Enfermagem, a 81ª Semana de Enfermagem, nessa semana especialmente virtual, em razão da pandemia do coronavírus. Nós vamos ouvir hoje aqui a doutora Lindinalva Dantas dos Santos, mestra em terapia intensiva, né, especialista em saúde pública e em educação profissional, ex-assessora do Ministério da Saúde para a implantação dos PSFs, e aí passou por São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pará, foi responsável pela implantação do PACS, que é o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, em vários municípios do estado da Paraíba. Atuou na epidemia da cólera, eu me lembro muito daquele tempo, inclusive naquele tempo eu estava muito na ativa, na linha de frente do combate, era algo extremamente terrível, inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso, né, rápida pincelada, e a doutora Lindinalva Dantas tem uma vasta atuação em gestão, em saúde pública, nos seus pouquíssimos anos de atuação aí que a gente tem. Doutora Lindinalva, boa noite, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua participação e a palavra é sua. Boa noite Edson, boa noite a todos os colegas enfermeiros, colegas que militam hoje na enfermagem, né? Para mim é bastante gratificante estar aqui, principalmente nesse debate com você. Eu o conheço recentemente, tenho esse grande prazer e prestígio de compartilhar com você algumas vezes, através de grupo de WhatsApp, através até mesmo de chamada de vídeo de aplicativo que a gente participou, e tem ajudado na minha construção quanto enfermeiro também. Para mim está sendo experiência nova, né? Eu sou enfermeira, mas militei muito tempo como gestão, militando no COSEMES, como diretoria de COSEMES, vice-presidente de COSEMES, mas sempre com o olhar de defender o coletivo, a categoria da enfermagem, a categoria, o
próprio, o SUS como um todo, né? Porque nós somos SUS, todos nós profissionais somos SUS, não só os enfermeiros, mas reconhecemos que o enfermeiro, a enfermagem dá uma contribuição, tem dado uma contribuição muito grande para o crescimento dessa profissão, desde a sua implantação do PACS, como você falou, né, que é o Programa de Agência Comunitária de Saúde, que eu me recordo, quando foi implantado, e aí era só o enfermeiro que poderia coordenar esse PACS. Não sei se você é muito jovem, não sei se você vai recordar, Edson. Mas era o profissional enfermeiro, quando o programa, a proposta, a estratégia, ela foi lançada, que até quem coordenava aqui na Paraíba era a nossa amiga Fátima Souza, essa militante até hoje da enfermagem, do SUS também, que foi depois a convite, foi para Brasília. Então, o PACS, ele vinha com uma proposta que só tinha que ter à frente da coordenação, chamava supervisora e instrutora, tinha que ser o profissional enfermeiro. Naquele momento, eu, recém-formada, assumia o PACS lá em São Bento, da minha cidade, e aí, no mesmo período, surgiu a cólera, a epidemia da cólera, que entrou pelo município de São Bento, né? Eu até vi algumas fotos e via que naquele momento, da época da epidemia da cólera, não tinha todas essas ferramentas que hoje tem, que podem nos ajudar, né? Então, nós éramos sozinhos, realmente, nós enfermeiros, juntamente com os agentes comunitários de saúde, nós éramos sanitaristas, epidemiologistas, nós fazíamos tudo, vigilância epidemiológica, os grandes protagonistas naquele período realmente foram os agentes comunitários de saúde, né? Então, foi um momento que a gente aprendeu, a gente foi reconhecido quanto enfermeiro e os agentes comunitários também como agentes comunitários de saúde. E aí agora vem essa pandemia do coronavírus, que também nos pega de surpresa, né? E, ao mesmo tempo, hoje, numa estrutura bem diferente, numa dimensão completamente diferente daquele tempo da cólera, que eu repito, éramos nós enfermeiros e os agentes comunitários apenas, e que conseguimos fazer todo o trabalho no combate à cólera naquele tempo, naquele período. E agora vem o coronavírus, que também nós somos os protagonistas, nós enfermeiros. A enfermagem tem sido citada aí por diversos meios de comunicação. Eu vi até uma fala sua, que você fez uma matéria, falando, né, que a enfermagem agora está sendo lembrada por políticos, por líderes políticos, ou seja, por todas as pessoas importantes nesse mundo político, nessa esfera do federal e estadual. E que a gente precisa ainda mais ser reconhecidos, né? Não só, como você disse, o enfermeiro precisa, mas vamos pensar também nesse reconhecimento financeiro. Eu vejo, fazendo uma relação em cenários diferentes, naquele momento, quando o PACS era implantado, que exigia-se que o enfermeiro era quem tinha que ser o profissional para coordenar, no momento existiu até uma briga de classes, uma discussão de conselhos de classe, né, que queria que fosse outro, que poderia ser o psicólogo, o assistente social, mas naquele momento se estabelecia e se foi determinado, e assim se sustentou que tinha que ser o enfermeiro. Existia um piso salarial bem diferente para quem estava à frente da coordenação do PACS. Enfim, então hoje, voltando para o que a gente está vivendo, que é o coronavírus, nós estamos todos na mesma situação do conhecer, né, do aprender e do lidar. Porém, estamos com toda essa problemática das nossas mãos, do ponto de vista que não estamos fugindo dessa luta. Você vê que nós estamos cada vez mais avançando, não querendo adoecer e muito menos querendo buscar desse teste, de querer achar que poderemos estar contaminados, porque a nossa grande vontade, a nossa grande força é de permanecer nessa luta. Reconhecemos como
Não, nós profissionais sabemos da nossa importância não só agora, mas nós sempre fomos importantes na assistência. E hoje, né, acho que precisou agora essa pandemia para que pudesse sermos mais vistos, poderíamos dizer assim. Então, nós estamos no município, eu digo que nós estamos se reinventando, nós estamos ajudando e sendo ajudados uns com os outros, temos buscado algumas alternativas, alguns meios que a gente possa estar fazendo o trabalho acontecer de uma forma que seja o ideal para a população, para os pacientes que ali buscam, os usuários do SUS, e também para nós profissionais de saúde que precisamos nos manter na nossa retaguarda, no nosso cuidado com a nossa saúde, que tem também sido a questão não só da contaminação, mas também da questão psíquica, psicológica, né? Hoje a gente se deparou com uma colega que ela estava assim, já no limite, pela questão do medo que a família, ela tinha muito mais medo da família do que dela própria. Então, aí existe também essa preocupação do profissional consigo, mas eu percebo que a preocupação maior dos profissionais hoje, de nós profissionais, são com as nossas famílias, principalmente com os nossos pais, com os nossos avós, que são os idosos, que são pessoas que a gente sabe que sofrem de alguma comorbidade, que são mais suscetíveis e frágeis se assim forem contaminados com esse vírus. Pois é, a gente tinha combinado você fazer aí um panorama geral, fazer uma exposição sobre a questão da importância dos comitês, né, dos hospitais de médio porte no enfrentamento ao Covid. Fique com a palavra. Pelos próximos aí, mais 30, 40 minutos, pode falar desses comitês à vontade. Isso. Então, nós, repito, né, com a pandemia do Covid, nós dos municípios, eu me sinto, no que nós sentimos do nosso município, eu acredito que é um sentimento dos demais colegas, companheiros de outros municípios também. Nos vimos sozinhos, onde as informações começaram a chegar depois que já estávamos com o vírus, com os pacientes suspeitos com síndrome gripal, outros até com Covid, e a gente teve que realmente aprender. A gente teve que aprender, e mais uma vez nós mostramos a nossa capacidade do enfermeiro, dos técnicos de enfermagem, da capacidade que nós temos de sair na frente sem esperar por ninguém, não desmerecendo, claro, das demais profissões que chegaram conosco e nos deram as mãos e nós seguimos, mas a gente foi sempre ousado, fomos ousados de buscar, de aprender. Nós construímos uma equipe do nosso hospital com todo o apoio da gestão, é importante citar, né, que precisamos do apoio da gestão. E nós começamos com um ato muito simples, que foi colocar uma pia na entrada do hospital, quando naquele momento a gente nem imaginava que poderia chegar com a rapidez tão grande o Covid no nosso município, né? E aos poucos a gente começou a identificar que cada um pensava de um jeito. O técnico de enfermagem pensava de um, o enfermeiro que estava na classificação do outro, o da clínica médica de outro, e na coordenação de enfermagem, o médico, o psicólogo, e a gente percebia que a gente precisava realmente pensar juntos para que a gente pudesse planejar as ações e ser executadas juntos. E aí foi tudo muito conturbado, porque a gente, como não conhecia um caminho, e a gente percebia que, ao mesmo tempo, algo precisava ser construído, porque senão nós íamos estar em caminhos opostos, então surgiu essa proposta da gente formar esse comitê, né, que a gente chamou de comitê interno, o comitê interno, porque é um comitê para discutir o enfrentamento ao Covid no hospital, de como a gente trabalhar essa prevenção da contaminação dos pacientes assistidos no hospital e também de nós, profissionais de saúde, que atuamos dentro do hospital. Então, desse comitê, a gente se reúne uma vez por semana,
começa a surgir várias discussões. E a gente começa, não é fácil, porque construir no coletivo, ele por si só, já requer um tempo, uma compreensão, para que a gente saiba que cada um pensa diferente, e a gente, ao mesmo tempo, tinha que agir rápido, e, ao mesmo tempo, são vários pensamentos, porém, precisando refletir para que a gente não errasse, não planejasse algo que poderia nos causar o pior. Então, a gente criou o comitê com diversos setores do hospital, né? Com farmacêutico, com a nutricionista. Sim, então, a gente começou a conversar e via quando a gente começou com só a enfermagem e a gente começava discussões e chegava numa problemática que era a Copa. Aí começava a discussão, chegava na problemática que era a farmácia. Então, a gente viu que precisava ampliar e que não seria apenas só com a enfermagem. Então, a nutricionista, o farmacêutico, o diretor clínico, que é médico, o psicólogo, as enfermeiras que ficam na classificação de risco, porque elas é que recebem as primeiras pessoas que são recebidas por ela. Então, criamos o comitê e passamos a discutir estratégias, planejar o que a gente poderia estar fazendo para melhorar. E vimos que precisava de imediato dividir o hospital na parte que pudesse receber síndrome gripal e outra parte que receberia o que não fosse síndrome gripal. Então, não é uma coisa fácil, porque você usar recurso público, precisa ter todo aquele processo e, ao mesmo tempo, a gente precisava dessa pressa. Fomos atendidos pelos gestores e estamos nessa construção. O próximo passo, fazer essa equipe, tem que ter a equipe, que aí a gente já vai ser composta por enfermeiro e por técnico só para trabalhar nessa área. E aí temos que ter o repouso, tem que ter toda a estrutura que deve ser oferecida a essa equipe, porque ela não vai circular em outros setores do hospital que não seja nessa área de Covid. Então, a gente foi construindo. Depois que a gente construiu, aí nós fizemos, né, a classificação de risco. Nós também começamos a perceber que a gente precisava melhorar o fluxo da informação. Porque chegava o paciente suspeito, né, com a síndrome gripal, suspeito de Covid, e aí muitas vezes nós, dentro do hospital, nós não sabíamos o que tínhamos atendido. O que a gente tinha atendido, quantas pessoas atendemos, quantos fizeram o teste, quanto fez o teste, quanto fez o swab, quais foram os encaminhamentos. Então, nós percebíamos que a nossa informação precisava melhorar. Então, nós mudamos a forma de fazer a notificação, nós trabalhamos realmente integrado, porque a gente sabe que a notificação acontece, é o médico quem realiza, né, a notificação, ele que assina, ele que solicita o teste rápido ou o SUAB, mas isso a gente tem feito de uma forma coletiva. Nós reconhecemos, direcionamos uma enfermeira no hospital, que a gente diz assim, o que for Covid será essa enfermeira, que é uma que foi identificada para isso, e ela passa a ser esse elo de ligação entre todos nós, inclusive todos os médicos, porque você sabe que trabalhar em hospital é uma rotativa de plantão. Na segunda é um, na terça é outro, e as normas a gente vai construindo, e muitos chegam e não sabem porque é uma rotatividade de profissionais que chegam a cada dia, né? Mas com essa enfermeira, nesse direcionamento para esta enfermeira, melhorou consideravelmente essa informação, porque ela faz esse elo entre a gente e entre também a epidemiologia do município, que era a Secretaria de Saúde. Então, nós percebemos que essa necessidade da informação, que ela é fundamental. Daqui a pouco a gente via nas redes sociais, olha, os policiais, o público-alvo está tudo contaminado, estão tudo no hospital fazendo teste. Então, a gente ficava buscando quando foi que viu, quem tirou, de onde veio essa informação. E a gente ficava um pouco perdido na busca da informação dentro do próprio hospital. E hoje não. Hoje, com essa identificação da enfermeira, a gente melhorou consideravelmente essa informação com relação estou olhando outras coisas aqui, com relação a socialização da informação no que se diz ao atendimento de Covid dentro do hospital. Por exemplo,
o médico, quando ele solicita o SUAB, a gente vivenciou a situação essa semana, que ele solicitou o SUAB para o paciente, né? Sempre que notifica, é chamada a enfermeira da epidemiologia, que ela percebeu, viu que não solicitou o teste rápido. Então, ela discutiu a ficha com o médico, essa ficha que a gente implantou, e a gente via que não tinha como fazer o teste rápido, porque ele já tinha colhido o SUAB, fazia 3 dias, e a gente ia esperar o resultado do SUAB. Então, é uma discussão, como eu digo, que ela é fundamentada da parte clínica do médico e da parte epidemiológica também. Então, a gente tem avançado, a gente fez grupo de WhatsApp também desse comitê, onde a gente socializa todas as informações vividas, vivenciadas no hospital. A reforma, como eu já coloquei, nós também, uma das coisas que foi identificado pelo comitê e que estamos executando, e aí aproveitamos agora a Semana da Enfermagem, a gente está chamando cuidado dos profissionais de saúde no que se refere ao estresse no enfrentamento ao Covid. Então, hoje é o 2º dia, o resultado desse trabalho está sendo muito proveitoso. Nós recebemos hoje uma colega, uma técnica de enfermagem que chegou muito angustiada, com problemas, com medo, e ela participou hoje, né, hoje à tarde, a gente dividiu em 2 turnos, para que todo mundo pudesse participar, o turno da manhã e o turno da tarde, e para ela saiu aliviada. Então, é um relato que a gente está recebendo dos profissionais que têm nos deixado satisfeitos e dizendo como a gente consegue reinventar e se ajudar uns aos outros. Então, a gente fica... É satisfatório saber que com a simplicidade a gente consegue fazer algo que se torna grande, né? Como, por exemplo, ver que os nossos colegas estão se sentindo com resultados alcançados após participarem dessa roda de conversa que a gente está fazendo dentro do hospital. Então, são coisas, anotei algumas coisas também. Nós criamos algumas fichas, um instrumento de fichas, porque, como eu digo, é muito importante trabalhar a informação. Então, hoje, como é que funciona? O paciente chega na triagem, a gente também, a classificação de risco, que é feita pela enfermeira, nossas enfermeiras de classificação são 2, já são muito qualificadas, já se tornaram epidemiologistas no conhecimento, a prática ajuda muito, né? Então, nós colocamos essa classificação na área externa do hospital, tiramos dentro da sala, que era numa sala com ar-condicionado, a gente levou para a entrada do hospital, ela faz esse atendimento, e aí criamos a ficha que usada na classificação, e criamos uma segunda ficha, que essa segunda ficha é descrevendo os dados pessoais do paciente e algumas perguntas com relação aos sinais, aos sintomas e os sinais também que ela escreve. E vai para o médico. Quando o médico atende, se ele precisar notificar, achar que aquilo é um caso suspeito, que vai notificar, ele carimba essa ficha com notificação e vai para a nossa enfermeira da epidemiologia, né? E é ela quem vai ver se ele solicitou o teste rápido ou se solicitou o SUAB. Diante do que ele tiver solicitado, se a nossa enfermeira da epidemiologia percebe que há algo que chama a atenção a ela, que precisa ser melhor discutido com o médico sobre aquela conduta do ponto de vista epidemiológico, então ela vai e discute também, e os médicos têm sido muito nossos parceiros, têm buscado também essa troca da informação e do conhecimento, da enfermagem para o médico e do médico para a enfermagem, isso é muito importante. E tudo isso a gente tem conseguido através desse comitê que está lá participando, o médico, que é o nosso diretor clínico. Eu acho que não sei se tinha algo mais para que eu pudesse estar contribuindo, mas existe também o medo, né, dentro do hospital, por profissionais que não são da enfermagem, as demais profissionais, as demais pessoas que são, ou seja, da higienização, lavanderia. Então, a gente também termina sendo esse grupo de apoio, esses profissionais de apoio para essas pessoas, para acalmar,
para dizer que nós não precisa ter nenhum medo, nenhum distanciamento nosso, porque a gente toma as nossas precauções, e nessas precauções que a gente toma, a gente também preserva os demais colegas que estão, ou que estejam na linha de frente, ou que não estejam, no caso do pessoal de lavanderia, o pessoal de higienização, que fica mais na parte externa do hospital. Então, tem sido, esse comitê tem sido muito importante para a gente compartilhar e socializar os conhecimentos. Quando eu chamo hospital de médio porte, eu chamo a atenção pelo seguinte, porque nos grandes centros, como João Pessoa, como Campina Grande, então, que são realmente hospitais de grande centro, de grande porte, existe um corpo técnico maior, né? Existe um corpo técnico maior. Você veja que quando se pensa nessas ações aí, hospital de campanha, entre outras ações, é tudo pensado por um corpo técnico bem mais amplo. Quando vamos para os municípios de médio e pequeno porte, nós trabalhamos com um corpo técnico mais restrito. Então, é importante a gente ter essa conscientização que nós também podemos ter esses comitês com os profissionais que nós dispomos no nosso hospital. Isso é muito importante, porque nós só precisamos buscar esses profissionais, identificar, chamar para juntos a gente traçar esse plano de enfrentamento, esse plano de contingência. E foi isso que a gente fez lá no município, lá no nosso hospital. Chamamos esse psicólogo que recentemente entrou no concurso. E é tão interessante porque ele entrou para outra função, né? Mas a gente já, nesse momento de pandemia, veio colaborar conosco. Chamamos uma enfermeira aqui também. Todo mundo é pessoal novo que chegou agora. Então, é importante, porque senão, nós que estamos no serviço de médio porte, principalmente o hospital, que você sabe que é de praxe, o hospital está muito isolado, né? Só se vê na linha de frente a atenção básica, a porta de entrada. Então, nós não somos porta de entrada da atenção primária, da saúde, mas nós somos porta aberta, e até isso a gente também teve que se organizar, porque como nós somos porta aberta, como nós íamos nos preparar para receber esses usuários que costumavam chegar no hospital de forma, sem agendar, de forma realmente espontânea. Nós também nos aproximamos da atenção básica e ajudou muito o grupo de WhatsApp, onde a gente estabeleceu que toda pessoa que chegasse lá, quando citasse se era um atendimento já contínuo, por exemplo, de controle de PA, de diabetes, a gente faz a devolutiva para o PSF, após fazer contato, após garantir essa referência, essa contra-referência do retorno para a sua unidade. Então, hoje, nós estamos num momento, eu diria, mais tranquilo, né? Porque nós já estabelecemos esse fluxo, já fizemos bem essa divulgação da informação e do fluxo do hospital para atenção básica, para teste rápido, para Covid. O município está realizando 2 vezes por semana o teste rápido. E aí a gente tem uma profissional que ela trabalha no hospital, uma enfermeira, que ela faz o teste rápido para todo o município. Termina fazendo para a gente também essa contra-referência de teste rápido, que é solicitado no hospital, e teste rápido, que não é solicitado no hospital, mas sim na atenção básica. Mas eu diria que é algo que a gente tem que estar no dia a dia, buscando conhecer o que não está dando certo, para que a gente possa fazer o que poderá dar certo. É tudo muito novo. Pois é, para nós é uma felicidade extraordinária poder mediar essa mesa. Eu não estou ouvindo essa. Para nós é uma felicidade muito grande poder ter mediado essa mesa com a sua participação. A gente estamos fazendo algo diferente, que é uma semana de enfermagem virtual. Nós, em razão da pandemia, nós não tínhamos ainda experimentado essa situação. Então, nós já tivemos aqui ontem a abertura, né, com a aula magna da professora Kênia, né, Kênia Lima. Amanhã nós vamos ter aqui a presença... Não estou lhe ouvindo.
Eu acho que é o seu aparelho, não? Não sei. Pode ser seu aparelho que não está emitindo som. Então, como eu vim dizendo, amanhã nós vamos ter a presença aqui da doutora Lenilma, fazendo aqui também a sua exposição, e estamos trazendo também a professora Oriana. E amanhã nós vamos tratar exatamente da questão da educação. Os dois pontos básicos que nós vamos tratar amanhã, as duas exposições na mesa da manhã, vai ser sobre a questão fundamental que é a educação nos tempos de Covid. Como que a gente está, como que está o planejamento das aulas, como que está fluindo a questão do processo educacional. Nós estamos chegando ao fim já da nossa apresentação, são 8 horas e 36 minutos, e a gente gostaria de trazer as suas considerações finais. Está muito baixo. Não sei, já está terminando. Eu estou ouvindo bem longe. Você está me ouvindo bem? Estou. Tá, então... Eu não ouvi muito, mas veio que você falou que as considerações finais, acho que é isso, né? Eu agradeço esse momento. É muito importante quando nós, profissionais que estamos na luta, buscando fazer o melhor, né? A gente possa estar participando de um momento como esse, que a gente contribui de alguma forma e também nos ajuda a propagar e, de uma certa forma, dizer que a gente pode fazer muito mais, a gente não precisa de grande tecnologia, mas da vontade. A nossa vontade de fazer e de chamar os nossos colegas para junto conosco, caminharmos para o melhor. Então, é importante que a gente esteja junto, é importante que todo o pessoal do comitê sabe, eu divulguei que estaria aqui hoje, e a gente riu, porque a gente vai ser nossa primeira live, até desse live, né? Porque a gente vai socializar, a gente vai aprender, e a gente fica à disposição de todos, para que, de alguma forma, puder contribuir, né? Então, a gente está nessa linha de frente, a gente não vai desistir, nós vamos chegar logo, logo ao final, ao termo de tudo isso. Que aí sim ainda tem o diferencial que a gente precisa estar bem, além da nossa saúde física, estar também psicologicamente, para estarmos no humor, na alegria, porque a gente precisa passar, porque não tem só paciente de Covid, né? Tem os outros que continuam também precisando do nosso serviço, da nossa assistência, seja no hospital, seja na atenção básica. Então, seguiremos firmes, desistir jamais, desacreditar jamais e ter sempre a esperança. Muito obrigado por sua participação. Só continuar informando aqui que a gente tem ainda teremos mesas com a doutora Lenilma Bento, professora da Universidade Federal da Paraíba e coordenadora do NESC. Nós temos ainda a participação, nos próximos dias, nós vamos ter a participação da professora Oriana Deis, que também participará conosco. Nós temos a participação ainda de uma colega de Catolé do Rocha, que também vai participar conosco. Nós estamos já preparando a fala dela, e a fala dela vai ser uma fala de fundamental importância, porque vai tratar justamente dessa questão aí mais ligada ao nosso psique, ao nosso psicológico, que é enfermagem e espiritualidade. Então nós vamos estar tratando disso no dia 19, né? Lembrando que no dia 20, que é o dia de encerramento da nossa semana, nós vamos ter uma mesa de encerramento, eu vou fazer essa mesa de encerramento, e durante o dia nós vamos ter ainda um encontro virtual de auxiliares e técnicos de enfermagem do estado da Paraíba, com a participação das colegas Ana Lúcia Teixeira e Marta Pereira, que vai estar falando sobre a participação dos técnicos de enfermagem no cuidado com, acho que, hemodinâmica. Né? Então, ela vai estar trazendo para nós algumas informações importantes
nesse aspecto. Então, nós temos uma semana, nós estamos no segundo dia de atividade, nós vamos ter ainda aí mais 3 dias de atividade e o último dia, um dia de intensa atividade. Agradecemos aos nossos espectadores que nos acompanharam aqui, um abraço para todos, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela participação da doutora Lindinalva, com uma sua brilhante apresentação, e até amanhã, se o Criador assim nos permitir. Um abraço a todos e tchau. Até logo. Peço desculpa porque não estou ouvindo bem. Até logo.